Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é um podcast de Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 213 e recebemos o professor Aldo Dinucci para uma conversa sobre Marco Aurélio, a tradução das meditações, o sentido da filosofia antiga e muito mais. Aldo Dinucci é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e conversamos com ele no episódio 192 sobre estoicismo. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando apresentamos episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Aldo Dinucci sobre Marco Aurélio. Hoje a gente recebe novamente, agora direto de Guarapari, o professor Aldo Dinucci. Nossa conversa hoje vai ser sobre as meditações do Marco Aurélio, um livro que ele acabou de traduzir, mas acaba sendo uma conversa complementar ao episódio que a gente já teve, a conversa anterior, sobre o estoicismo, que foi no episódio 192. É complementar, mas a gente vai ver que tem outros contrastes, né? Porque esse pessoal da antiguidade não era muito purista, não. Eles gostavam de misturar as coisas. Eles não seguiam um padrão assim muito fechado nas igrejinhas da academia. Então eles dão um trabalho pra gente. A gente espera encontrar um cara lá que fosse totalmente estoico. E de repente eles soltam uma coisa lá, não, isso aqui não está encaixado. Marco Aurélio está traindo sua escola. Mas eu vou começar perguntando para o professor Aldo, agradecendo a possibilidade desse diálogo, mas perguntando um pouco sobre a posição do Marco Aurélio. Ele é realmente o rei filósofo sonhado por Platão? Quando os filósofos foram reis, ou quando os reis filosofarem, o Estado progride, ele é esse cara? Oi, Marcos, obrigado pelo convite. Pois ele não é, não, com certeza, e ele mesmo diz que não é. Embora tenha uma passagem que ele diz que os reis devem filosofar, né? Os filósofos devem governar, ele não acredita na utopia de Platão, deixa claro. Ele diz que não se deve tentar reproduzir a utopia de Platão. E ele mostra desgosto com os intelectuais da época, né? Chama de ridículos, né? Pretensiosos, né? Por tentarem acharem que estão fazendo filosofia falando de política. Isso lembra muito a nossa época, inclusive. Que a gente eu tenho uma impressão semelhante assim, quando eu ouço os colegas que, enfim, ele tem aquele mal-estar diante dessas pessoas que se acham donas da verdade, né? Ele com certeza não foi um rei filósofo no sentido platônico, mas foi um sujeito que tentou aplicar muito do estoicismo e da filosofia no governo, né? Que ele via como tarefa também, uma tarefa hercúlea e dificílima, certo? Nesse mesmo fragmento que ele diz que nessa mesma entrada que ele diz que não se deve tentar realizar a República de Platão, ele fala que um menor avanço já é muita coisa. A gente vê isso no Brasil, é um ótimo exemplo disso, né? Menor avanço, os avanços são conseguidos com muito custo, certo? Os pequenos avanços são conseguidos com custo enorme e muitas vezes esses avanços se perdem rapidamente com a mudança do cenário político. Então, ele tinha essa consciência da dificuldade, né? O pessoal me perguntou, acho que foi lá em Brasília que teve o lançamento do livro, porque se Marco Aurélio é imperador, se ele era estoico, né, se os estoicos são contra a escravidão, por que ele não terminou com a servidão, né? É por uma coisa simples, porque uma pessoa só não consegue fazer muita coisa. Né? Uma pessoa só não consegue. É preciso uma parcela importante da sociedade para haver modificações, né? Substanciais. Sem essa parcela, como o próprio Marco fala nessa mesma entrada que eu disse, né? O que se tem é um assentimento aparente, né? A pessoa diz, você está certa, mas né, por dentro fala, pô, esse cara é doido, né? Está falando só maluquice. Então, é isso, né? O cara que tentou fazer alguma coisa, né? Mas tinha consciência também da extrema dificuldade que é
introduzir modificações. Eu estou falando sobre isso, estou lembrando aqui do Machado de Assis, que ele fala quando houve a abolição da escravatura no Brasil, né? Ele, não sei se você sabe, mas ele escreveu uma crônica, né, sobre isso. Ele estava lá pessoalmente, né? E ele disse que foi decretado um feriado, né? Todo mundo foi para a rua para festejar. Quer dizer, era uma vontade coletiva, sabe? Não era uma vontade de um ou outro, mas a sociedade em peso queria que terminasse a escravidão. E quando terminou, as pessoas ficaram felizes. Então, para haver grandes modificações da sociedade, grandes mudanças na sociedade, é preciso que haja um consenso, que haja muita gente, né, acreditando nisso. Do contrário, não acontece. Também que aí a gente tem um problema meio anacrônico, assim, né? Porque é como se você perguntasse para por que ele deixava que as pessoas se endividassem também, né? Porque você tinha escravidão por dívidas, outras relações também não eram raciais. E a gente coloca as coisas, às vezes, uns termos assim muito complicados assim de entender o campos, momentos diferentes, né? Mas se a gente parte dessa figura estranha, porque ele é uma figura estranha, porque a gente não espera alguém que esteja no lugar do poder fazendo esse tipo de trabalho. Mas o que que é o texto dele, né? Porque se você pega o texto dele, são aforismos, né? Ou parecem aforismos. Que gênero de texto é esse, né? Qual a história desse texto? Eu vejo esse texto como um diário, né? Faz parte dessa tradição estoica da meditação diária, que os estoicos vão tomar lá de Pitágoras, que, que recomendava que seus alunos chegassem em casa, né, e fizessem um cômputo do dia, averiguando o que eles fizeram de bom, o que fizeram de mal, né? Sêneca faz isso, né? Sêneca tinha um professor que era em parte estoico, Sestio, parte estoico em parte pitagórico, e os estoicos seguem também essa recomendação. Epiteto, inclusive, cita expressamente o Pitágoras, os versos áureos de Pitágoras, né? Nesse sentido. Então, havia esse exame de consciência, né? Lembra muito a prática cristã. A prática cristã, muito provavelmente, emergiu daí, né? De fazer chegar de noite e pensar nas coisas que... né? Eu tive uma formação católica, a gente é ensinado a fazer isso também, né? É uma das coisas. Não, você vai, pensa o que você fez do dia, de bom, de mal, etc. Então, eu vejo o Marco Aurélio fazendo isso, escrevendo um diário, né? Aquele diário que ele escreveu na última década da vida dele, entre 170 e 180. Só que, diferentemente de um mero exame de consciência, ele acrescenta também paráfrases de textos, às vezes são citações literais de outros autores, né? Às vezes são reflexões. Então, eu imagino que ele tinha uma hora do dia que ele se dedicava a fazer isso, né? A abrir seu livro, provavelmente tinha uma espécie de meio de escrita, né? Isso é uma boa pergunta, eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Como que ele escrevia isso, né? Devia ter blocos de anotação, alguma coisa assim, né? E porque essa organização que nos chegou, não sabemos se é a dele, né? Não sabemos como que o livro chegou nessa forma atual. Então, ele provavelmente no final do dia ou no amanhecer, né, ele se dedicava a escrever um pouco, para fazer as entradas desse diário. Outros, isso era, aliás, um costume comum. Estou lembrando aqui que o Marco Bruto fazia a mesma coisa. Ele era um general célebre por dormir pouquíssimo, né? Ele parece que dormia 3 ou 4 horas por noite. Aí ele dormia essas 3 ou 4 horas, acordava e começava a fazer resumo de textos de filosofia, de textos de história, no meio do acampamento, né? Então, eles tinham essa prática. Então, ou ele fazia isso muito cedo, ou ele fazia mais à noite, o que é mais provável, né? Então, é um diário de reflexões e filosóficas e de autoconhecimento. Inclusive, isso em Platão, esse exame de consciência em Platão, acaba se revelando como o conhece a ti mesmo, né? Certo? Que o Sócrates realiza também pelas ruas e tudo mais, né? Não é um texto dedicado à publicação, isso é uma questão também interessante, né? É como se fosse o caderno de exercício do aluno,
estoico. Assim. Exatamente. Eu acho que essa característica é muito interessante, porque quando a gente pega lá nos antigos, a gente tem os textos públicos do Platão. A gente não tem nada parecido com um diário da. Mas provavelmente, como você disse, de outras pessoas tinham o mesmo tipo de costume de escrever práticas reflexivas e a gente tem do imperador, né? Talvez pela a potência que ele tinha política, isso foi preservado, né? Eu acho que tem essa posição de um diário que não estava destinado a ser publicado não era uma obra fechada. Então, para quem pega o texto modernamente e começa a ler esse texto a partir de outras leituras de filosofia, vai começar a pensar, poxa, aqui tem muito de Kant. Aí olha um pouquinho, não, aqui tem muito de Nietzsche. Isso é muito interessante porque tem muito de. Esses autores beberam nessas fontes, né? E você vê as dificuldades para lidar com o texto. Tem um comentarista, inclusive, que fala do caos Marco Aurélio, como desvendar esse imperador que colocava tudo pelo negativo, via tudo como de uma forma negativa, e ele chega a dizer que o Marco Aurélio tinha uma úlcera severa, e isso explica o pensamento dele. Ah, tem como entender Marco Aurélio sem entender os estoicos, sem dar espaço para trás? Então, essa passagem, essa última observação sua é interessante, porque eu estava refletindo sobre isso ultimamente, até escrevi um texto de divulgação, depois, mais tarde, vou ver se eu escrevo um texto acadêmico sobre isso, que hoje em dia eu estou fazendo assim, primeiro eu escrevo um texto, primeiro me vem a ideia, né? Aí eu escrevo um texto de divulgação, coloco no blog lá e tal. Aí mais tarde, talvez, vire um texto, porque senão não há tempo, né? Se eu resolver escrever um por um, não tem condição. Então, a gente pode dizer que o texto do Marco Aurélio ele tem duas camadas. A primeira, né, da precariedade de todas as coisas, da imperfeição humana, etc. Mas a segunda camada é contrastar essa pequenez humana diante da enormidade do cosmos. Aí vem o sublime. Então, o melancólico ele é completado, né, pelo sublime, por essa comparação do humano com o eterno, com o divino. Só que você, para entender o sublime, você tem que ter alguma experiência do sublime. E isso muita gente não tem, né? Então, quando a pessoa não tem essa experiência do sublime ela lê o livro e só vê o que ela pode ver, que é o melancólico. Ela não consegue passar do melancólico. O exemplo que eu dei, inclusive, é do João Gilberto, que eu gosto muito de João Gilberto. Aliás, eu não tenho ouvido muito ultimamente, que eu tenho. A gente trabalha tanto que a gente não consegue fazer nada dessas coisas. Agora que lembrei. Então, eu sempre coloquei João Gilberto, né? E as pessoas perto de mim falam, poxa, mas que música triste, como é triste. Mas o João Gilberto é a mesma coisa. Ele fala das vicissitudes da vida, do amor, da pequenez humana, né? E sempre comparando com a eternidade, por assim dizer, né? Não expressamente em palavras, mas com o caráter divino da sua música mesmo. Né? É como se ele mostrasse que de um pequeno momento do cotidiano você pode inferir a eternidade. Né? Como naquela música, né, que ele interpreta maravilhosa, aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor, você jurou. Né? Então, ele pega uma música que é de uma geração anterior a dele, se não me engano, né? E tira dela o essencial, o eterno. Né? Então, o primeiro momento é melancólico, né? Mas o segundo já é essa comparação desse pequeno momento com a eternidade. Né? Ele tira ali o que é de eterno. E, como eu disse, só percebe isso quem tem alguma experiência do sublime. Sem essa experiência do sublime, você vai ver só tristeza. Eu acho curioso você falando, eu fiquei lembrando da. Mas olha só, você faz associações modernas, mas essas associações modernas acabam sendo ecos de coisas mais antigas. Eu fiquei pensando como a constituição da ideia de sublime, lá no Kant, tinha a ver com a ideia de masculino também, né? Daquilo que é produzido pelo homem como um ideal para além dele.
e as mulheres ficam no belo, né? No belo racional, naquilo que se prende, né? E é muito curioso você pensar que o, um pensador como Marco Aurélio estava ali constituindo um sublime para ir além dentro do campo de batalha também, né? Eu estou fazendo esse exercício aqui para ir olhar para além daquilo que é mais imediato, né? Mas é interessante também dar esse passo a passo atrás. Eu vou insistir na questão do estoicismo, né? Porque fazer isso esse jogo de mudança de visão acaba sendo um exercício estoico, né? A coisa acontece, eu tenho que descrevê-la de uma forma que eu me desprenda do que é mais imediato de paixão, né? Exatamente. Você estava falando antes de gravar, de começar a gravar, sobre a questão da gratidão, né, que é um tema que desaparece do Marco Aurélio, a tal ponto que, aliás, né, essa aí é uma das vantagens da nossa tradução. Como a gente estuda filosofia, então a gente sabe a gente pode não saber perfeitamente, né? Como ninguém sabe o que definir um conceito até o seu fim último, mas a gente, quando esbarra num, a gente sabe o que é, né? É que nem o cara que procura ouro, né? Ele pode não saber o que o ouro é feito, né? O que é o ouro atomicamente, mas quando ele esbarra num, ele percebe e já acata. Então, os conceitos ficam muito à mostra, né? Eu fiz questão de deixar os conceitos à mostra. E isso é, faz com que a gente tenha uma leitura muito diferente do Marco Aurélio que a gente tem nessas outras traduções, nas quais os conceitos desaparecem, porque os tradutores não têm consciência do que significam esses conceitos, não têm consciência muitas vezes nem que sejam conceitos. Então, dessas coisas que hoje não se dá qualquer importância é a questão da Eucaristia nos estoicos, da gratidão, e aparece com toda a sua força em Epiteto. O estoicismo que a gente conhece por aí, o estoicismo lá o lixo que vem da América, né? Quando estava ouvindo ontem aquela música do Milton, né? Que é o lixo, o verdadeiro lixo que vem, mais um lixo que vem da América. E ele só ele para aí, né? O que ele chama de dicotomia do controle. As coisas que estão sob nosso encargo, as coisas que não estão sob nosso encargo, e que devemos dizer que as coisas sob nosso encargo, o que eles chamam sob nosso controle, são boas ou mais, as outras são indiferentes. E parou, acabou. E isso os leva a uma posição de um individualismo extremado. E tem tudo a ver, está em harmonia com a concepção neoliberal deles de vida, né? Que é individualista, alienada, certo? Evitam a todo custo temas políticos. Você pode ver, atravesse aí esses contemporâneos da estranja, né? Para dizer assim, né? E quase 100% é apolítico, eles não falam sobre política, e é sempre aquela questão individual. Mas Epiteto diz o seguinte, não basta você não basta você fazer a distinção entre as coisas que estão sob nosso encargo e não estão. A seguir, você tem que ser grato a Deus, Deus aí é o cosmos, né? Pelas coisas que estão sob o seu encargo, que são o assentimento, o juízo, o assentimento, o juízo, o impulso e o desejo. Tem que ser grato por essas coisas. E depois, a seguir, você tem que ser grato a Deus pela sua capacidade de escolha desimpedida, a prohairesis. E, por fim, você tem que ser grato a Deus por todas as coisas que o cosmos providenciou para a sua vida, que embora elas não sejam boas individualmente, porque você pode fazer bom ou mau uso, em conjunto, elas se revelam boas, se revelam a providência divina. E então você deve demonstrar gratidão por essas coisas. É exatamente o que o Marco Aurélio faz no livro 1. Ele demonstra gratidão aos mestres, aos tutores, aos professores, ao pai, à mãe, ao avô, aos deuses, por uma série de razões, né? Ele realiza esse exercício de gratidão. Então, o que esse exercício de gratidão faz? Ele tira o indivíduo da sua reclusão. Ele religa o indivíduo ao cosmos. Porque ao reconhecer uma divindade
E ao alimentar um sentimento de gratidão em relação a ela, ele se religa ao cosmos. Ele não está mais separado, ele não está mais isolado. Então, esse sentimento, né, que é promovido por meio dessa reflexão, é essencial dentro do estoicismo, tanto do Epiteto quanto do Marco Aurélio. Eu não estou com o livro aqui, mas se você der uma olhada na última entrada, se não me engano, é a última entrada do capítulo 12, veja o que ele diz. Eu acho que é a última entrada, dê uma lida. Lê aí para a gente. Humano, foste cidadão nesta grande cidade. Que diferença há para ti se viveste 5 ou 50 anos? Pois o que é segundo a lei vale para todos. Portanto, o que há para temer se foste removido da cidade, não por um tirano ou por um juiz injusto, mas pela natureza que nela te introduziu? Como se um ator cômico fosse retirado da cena pelo oficial que o havia convocado. Porém, não encenei meus 5 atos, apenas 3. Belamente falaste. Entretanto, na tua vida, os 3 atos perfazem o drama completo. Pois aquele que determina a completude do drama é tanto quem uma vez produziu o agregado, como quem agora causa sua dissolução. Porém, tu não causas nada disso. Parte, portanto, com o sentimento de gratidão, pois também quem te liberta te é grato. Nossa, veja coisa. Dá até arrepio, cara. Porque não, você deve demonstrar gratidão na morte, né? Pela sua vida, e o cosmos também é grato pela tua participação. Veja só isso. É uma religação completa, né? O cosmos reconhece o humano e o humano reconhece o cosmos. E se unem por sentimentos elevados, né? Sentimentos, porque, ao contrário do que se fala por aí, o estoico não é aquele que não tem paixões, né? É aquele que não tem paixões ruins, maus sentimentos. O sábio estoico ideal, ele é cheio dos melhores sentimentos, tanto que eles dizem, os estoicos, que apenas o sábio é verdadeiramente amigo, apenas o sábio ama verdadeiramente, porque nele esses sentimentos se manifestam com a pureza que não é possível no humano que não tem alcançado esse grau de sabedoria, né? Então, tem esse caráter de religação, né? E a gente vê o Marco Aurélio fazendo isso inúmeras vezes. Aquele exercício de visão do alto é isso. É você perceber a pequenez do humano diante da imensidão do mundo. E, mais uma vez, você só para perceber essa pequenez, esse caráter diminuto do humano, tanto físico, tanto que ele, quando ele se refere ao corpo humano, ele fala somátium. É que nem epiteto. O que é somátium? É diminutivo de soma. É um pequeno corpo. E aí eu fiquei refletindo, por que pequeno? Por que pequeno? Porque havia essa controvérsia dos comentadores epitetos, se pequeno significava que ele estava sendo, como se diz, ele falando de uma forma pejorativa do corpo, né? Mas é pequeno porque tem realmente uma pequena quantidade de matéria. Simples assim. E o Marco Aurélio fala também do psicarium, que é diminutivo de psique, que, mais uma vez, porque para eles a alma é corpórea, né? Composta de ar e fogo. E ela é pequena porque justamente é uma pequena quantidade dessa substância. Um jogo de contrastes assim, bem forte, como se você estivesse olhando a cidade de cima, como quem faz uma cartografia, mas às vezes você anda pela cidade e você se perde ali. E você precisa desse mapa. E você faz esse jogo para falar: olha, aqui você está perdido se você ficar só nessa visão. Você tem que complementar essa visão com essa visão de níveis. É algo assim também, né? O jogo da cidadania cósmica, de certa forma. Né? Com certeza, exatamente, porque você pode relativizar as suas vicissitudes diante dessa visão em conjunto, né? Dessa visão do alto, dessa visão da totalidade. É aquela questão, né, que, em termos práticos, quando a gente sofre muito, a gente sofre quando a gente pensa que o nosso aquele sofrimento só a gente está sentindo, né? Mas quando a gente percebe que outras pessoas sofrem a mesma coisa, a gente tem uma compreensão diferente. Como a questão da vida difícil na academia, né? Quando você começa a ter consciência disso, parece, poxa, que desgraça, né? O que aconteceu comigo? Não tem uma vida tão difícil entre os colegas.
Aí você começa a ver que isso é uma coisa que se reproduz em todas as universidades. E isso se dá você começa a pensar que é uma questão de estrutura, não é um problema seu, né? E isso só é possível porque você ampliou o seu olhar, né? Você saiu da sua individualidade e começou a contemplar a coletividade, né? Sentido quando você pensa na relação entre física, ética e lógica, e a crítica que ele faz da lógica, que o pessoal só está se preocupado com lógica também, o pessoal está se perdendo nos exercícios da lógica e não se preocupa com esses outros elementos. É a mesma coisa da epistemologia hoje. Então, isso aí, essa passagem é legal. O Jonathan Barthes fala muito sobre isso. Porque hoje, eu comecei a estudar estoicismo antes de saber das existências de Adorno, desse pessoal todo, né? Comecei a estudar sozinho. Então, eu tenho uma leitura que é original nesse sentido de estar próxima da origem, né? E o Adorno, a visão que ele tem do estoicismo e da filosofia antiga é interessante como modo de vida, e escolha de vida e tudo mais. Só que ela não pode, ela falsifica também a nossa leitura da antiguidade, porque a impressão que se tem e o moderno estoicismo, né, esse estoicismo que está circulando por aí na Estranja, ele reflete muito isso, é que os estoicos antigos e outros filósofos, outras filosofias também, como a epicurista, eles só se dedicavam a essa questão do autoconhecimento, né? Que eram meramente, se preocupavam apenas com questões morais e individuais. E aí eles põem de lado a política, põem de lado os interesses pela física, pela lógica e tudo mais. Mas se você digo, de ler esses textos de outra maneira, você percebe que essas críticas do Marco Aurélio, do Sêneca e de Epiteto à questão da lógica, você percebe essas críticas como uma crítica ao tempo deles. E longe no tempo deles, os filósofos estarem muito preocupados com ética, eles estavam mais preocupados com lógica, como hoje, como hoje. A filosofia se desdobra em muitos campos, né? Então a gente tem gente que só se preocupa com política, só com ética, só com lógica, só com metafísica, e por aí vai. E eles se ressentem pelo fato de que poucos estavam cultivando a parte lógica da filosofia. Daí a verdadeira. O Epiteto chega a ficar zangado, né? Mas é possível, vocês só querem isso, né? Larga esse livro de lógica, tente praticar o que você está dizendo, né? Então, não, é exatamente o oposto. Longe deles verem a filosofia como um modo de vida, eles viram a filosofia de uma forma parecida com a nossa, como um campo de estudos que você multifacetado, que você pode, no qual você pode se embrenhar por um lado ou por outro. Então, se você olhar os estoicos, eu faço esse exercício com os alunos, em geral, que eu e Luiz Márcio Fontes, nós fizemos há uns 10 anos atrás uma lista dos estoicos antigos. Selecionamos lá os 90. Tem muito mais do que isso, mas pegamos os 90 lá, que mais fáceis de serem catalogados, né? Se você começar a avaliar o que cada um fez, aí você começa a ter uma ideia do que era o estoicismo na antiguidade. Então, muitos deles eram meramente lógicos, como Dículos de Magnésia, né? Outros eram muitas coisas, mas eram grandes lógicos, como Crisipo, como Antípato de Tarso. Outros eram polímatas, como Posidônio de Rhodes. Outros tinham uma preocupação enorme com a política, como Panécio de Rhodes, que influenciou o Cícero, né? E por aí vai. Outros, Eratóstenes, era um intelectual estoico. Ele foi o primeiro cara a medir a circunferência da Terra. O que isso tem a ver com o modo de vida estoico, né? Será que ele ficava lá fazendo o seu exercício de autoexame? Não tenho a menor ideia, cara. Mas, então, a filosofia estoica, a filosofia na antiguidade era, como hoje, multifacetada. E você podia se dedicar mais a esse aspecto do que o outro. E isso acontecia. Então, essa ideia de que todos os filósofos da antiguidade praticavam uma espécie de arte de viver, ou filosofia como modo de vida, isso é exagerada, não era o caso. Eu vi lá que, quando eu vi essa crítica, eu falei assim, é o lugar que a epistemologia ocupa esse lugar da lógica, de ficar fazendo esses exercícios assim. Então,
tem lugar também, né? Mas a gente fala assim, deixa esse pessoal com isso também, mas uma coisa quando a gente pensa nessas outras dimensões políticas, a gente pensa na dimensão da cidade. A política é aquilo que era feito na cidade grega, na polis, né? Só que os romanos precisam pensar algo mais amplo, né? E você tem essa dimensão do cosmos. Como é que você vê essa relação do Marco Aurélio com o estrangeiro, com aquele que é outro? Como ele representa esse outro, né? Então tem várias entradas das meditações e ele mostra claramente que tem uma visão cosmopolita, né? Porque ele fala das sucessões não só em Roma, mas na Grécia e em outros povos. Então ele tem plena consciência dessa multiplicidade de, de povos, né, da face da Terra. Tanto que ele diz, né, que ele tem que se realizar como romano e como humano. Então, ele desempenha o seu papel bem como romano, né, como imperador, como romano e como humano, em geral. Então, ele tem essa visão. Aliás, é uma visão que cada vez mais nós perdemos, né? Estamos perdendo na atualidade. Porque a gente pode dizer, razoavelmente, que eles são inventores do humanismo. Eles são os antigos, são os primeiros a pensar o humano assim, em geral, para além da questão da estirpe, das raças, entre aspas, né? Das culturas. Então, o Homero já fala sobre isso, sobre os comedores de pão, né? Que quando Ulisses chega em algum lugar, que comedores de pão habitam essas terras, né? Então, é uma definição de humano, é comedor de pão, né? Então, e pelos textos que nos chegaram, a gente percebe que eles tinham um verdadeiro fascínio pelo outro. Isso não é de Marco Aurélio, de todos, né? Ele falou, pô, eles viajavam, eles percebiam aqueles costumes completamente diversos, e isso fascinava eles. E havia muito contato, porque havia um comércio, né? No Mediterrâneo, e havia a Rota da Seda. Rota da Seda, os romanos usavam tecidos orientais há milhares de anos. Aliás, é uma questão interessante do porquê os romanos não começaram a usar o ópio, né? Porque você sabe que a Rota da Seda até hoje, né, em muitas partes da antiga Rota da Seda, tem papoulas crescendo assim por toda parte, né? Porque era uma parte das mercadorias, né? Mas por alguma razão os romanos não enveredaram por esse lado. Então havia esse fascínio pelo outro, né? Uma coisa que a gente perdeu, né? Porque o tribalismo, o identitarismo, um dos riscos, um lado bom do identitarismo é que você reconhece a sua origem e tudo mais. O lado ruim é que, se você levar isso ao extremo, você perde o seu sentido de humanidade. É por isso que o Marco Aurélio fala, né? Eu sou romano, mas também sou humano. E cada vez mais se perde essa noção, né? A gente cai no quê? No sionismo. O sionismo é um identitarismo ótimo, eles se reconhecem como judeus, etc. Né? Mas eles perderam completamente a dimensão de humanidade. Eles tratam os palestinos como fossem... Eles não reconhecem a humanidade. Se reconhecessem, não estavam fazendo o que estão fazendo. E a gente vê esse evento que aconteceu agora, esses dias na Inglaterra, né? A falsa notícia que um islâmico havia matado garotos, né? Eles pegaram tochas e se dirigiram a hotéis, né? Para pôr fogo nesses hotéis, porque nesses hotéis havia islâmicos. Então é um verdadeiro ódio ao estrangeiro, né? Então a gente cada vez mais perde essa noção de humanidade. Eu estava conversando com um rapaz que ele tem um curso de filosofia. Por exemplo, na minha infância, todo ano tinha uma espécie de campanha da fraternidade universal. Lembra disso? Você da minha geração, você lembra disso. E aparecia na televisão, e cada ano tinha um tema. Acabou. Quer dizer, essas campanhas podem até existir, mas elas não têm mais um caráter público que tinham. A questão do humanismo saiu da pauta do dia. Inclusive, hoje em dia, ela é muito criticada, né? Por um viés que eu considero equivocado, porque fazem um uso ideológico, né, dos direitos humanos, por exemplo. Isso não... O uso ideológico de uma ideia não compromete a ideia nela mesma. Os direitos humanos não são uma péssima ideia porque os Estados Unidos fazem uso ideológico
deles. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, não só em Marco Aurélio, mas em outros pensadores antigos, a gente vê esse maravilhamento com o outro, essa admiração, né, pela essa curiosidade do que hoje cada vez mais se perde. Hoje a gente perde com o outro, até o outro dentro da universidade, não precisa ser o outro de outro país, não. Ninguém quer saber de ninguém, né? É como se cada um fosse submergindo na sua própria identidade, na sua própria individualidade e perdendo contato com o restante do mundo. Mas um grande problema desse jogo seja a tentativa de transformar o outro em si mesmo também, né? Porque aí você não deixa o outro ser outro também, né? Sabe? A fusão de horizontes da hermenêutica acaba sendo a fusão que acaba com as diferenças, de certa forma, porque horizontaliza. Isso que você fala é extremamente importante. E esse é um cuidado que os históricos tinham. Então, os históricos, ao contrário do que muitos intelectuais, nossos colegas na atualidade, eles nunca tentariam convencer quem quer que seja, quem quer que fosse, né, do seu estoicismo. Eles nunca diriam pela rua, apenas o estoicismo é verdadeiro, né? Todo o resto é besteira. Jamais fariam isso. Pelo contrário, o Epiteto, e o Marco Aurélio, o Epiteto, ele expressamente diz, né, não fale sobre princípios filosóficos para os que os ignoram. Então, fale sobre essas coisas para as pessoas que quiserem, que conscientemente desejem estudar filosofia. Não falem para qualquer um, não falem aleatoriamente. Esse respeito pelo outro. Esse respeito pelo outro é provido por algo também que nos falta, que é a profissão socrática de ignorância. Então, é aquela história, né? O Sócrates, de acordo com a apologia de Platão, apologia de Sócrates de Platão. O Sócrates tinha recebido aquele oráculo délfico dizendo que não havia humano mais sábio que ele, e ele começa a refletir sobre isso, começa a conversar com um monte de gente testando se os demais são sábios e tudo mais. E ele chega à conclusão que o oráculo significa o seguinte, que todo humano compreende que, novamente, a questão da sua comparação com o eterno, né? Com a totalidade, com o absoluto. Todo humano que chega à conclusão de que sua sabedoria é pouco ou nada comparada com a sabedoria divina, tem uma sabedoria semelhante à de Sócrates. Então, a sabedoria de Sócrates é uma sabedoria que se reconhece humana, falível, limitada e em eterna construção. E os históricos vão seguir isso ipsis literis. Então, por exemplo, o Sêneca vai dizer lá na Vida Feliz, não sou sábio nem o serei. Exige de mim, portanto, não que eu seja igual aos melhores, mas unicamente melhor que os maus. Basta-me a cada dia cortar alguns dos meus vícios e refrear meus desvarios. Então, o estoico, o tempo todo, ele afirma a sua limitação. E com essa limitação, surge também o respeito pelo outro. O próprio Marco Aurélio fala, tem uma entrada que ele diz isso, não se irrite com o erro dos outros. E, aliás, como que você sabe que eles estão errando? Ele fala para ele mesmo. Ele fala para ele mesmo. Então, existe esse respeito, né, pelo outro, que se dá pela... Inclusive, hoje um montão de gente diz, eu sou um estoico, sou um filósofo. Isso é ridículo, porque na antiguidade, eles não se diziam estoicos. Um dos problemas aí que dizem, o Marco Aurélio não é estoico, ele nunca se diz estoico. Mas também o Sêneca não vai se dizer estoico, e o Epiteto não se diz nem filósofo. Nem filósofo ele se diz. Exatamente por isso que se você diz, eu sou um filósofo, aí você já pôs de lado a profissão de ignorância, tá entendendo? Você já se colocou no lugar do dono da verdade. E o dono da verdade é que faz isso aí que você diz, que ele quer homogeneizar todas as crenças, né? Ele quer reduzir todas as crenças dele. Esse é o dono é o imperialismo norte-americano. Ele vê a moral dele como uma moral superior da face da terra e quer que todo mundo aceite, né? E não tem discussão. Se você não aceita, você é mau. Então, ou com o francês também. A questão do véu islâmico, aí, na nossa sociedade a mulher tem liberdade de andar sem um véu. Então, andar com um véu é imoral, e os países que fazem isso são países atrasados. Não é esse discurso?
Cara, deixa a mulher com o véu dela, cara. Mas quem é você para mandar no véu da mulher islâmica? Que moral o francês tem para fazer isso? Ou quem quer que seja? Diante do que eles fazem na África, por exemplo, né? O colonialismo deles já é uma evidência bem grande que eles não são tão bons quanto eles pensam, não é verdade? É uma evidência concreta e definitiva, né? Que eles não são nada bons, na verdade. E quando você não é bom, você não tem caráter moral para impor ou mesmo ensinar os outros sobre qualquer coisa. E mesmo Sócrates, que era considerado sábio, ele se negou a fazer isso. Se negou. Ele queria mostrar para os outros isso, que os outros não sabiam. Mas quando perguntavam a ele não, eu não sei de nada. Porque o papel dele não é impor uma ideia. O papel dele é propor o pensamento. É construir o conhecimento a partir do diálogo, não ficar impondo ideias de uma forma de cima para baixo, como você falou, né? E como a gente vê hoje em dia. Eles têm uma ideia, você pode até dizer se essa ideia é boa, mas o modo como essas ideias são veiculadas, são ensinadas, não é bom, porque é o modo autoritário. É aquele modo da democracia no Iraque, né? Vocês vão aceitar a democracia, mesmo, se vocês não aceitarem, vocês vão morrer todos a bomba. Né? Isso, poxa, isso não é democrático. E nem bom, nem, enfim. Isso só revela que eles estão muito longe de qualquer tipo de sabedoria, de fato. Né? Eu acho que talvez é uma dificuldade que a gente tem de compreender o comum e não transformar o comum em universal. E pensar o estoicismo como uma filosofia universal, sabe? Eu acho que aí tem um problemão, né? Porque é como se o cristianismo colonizasse nossa forma de pensar o estoicismo e a gente pensasse o estoicismo já como uma filosofia do universal, e não do comum, né? Eu acho que tem um problemão aí, não é, Al? Não, exatamente, porque o Agostinho os cristãos vão por esse viés, né? Eles vão se ver como possuidores da verdade e com o dever de impor essa verdade aos demais. Até hoje é assim. Se tem um índio no meio da Amazônia, eles acham que tem a obrigação de ir lá e catequizar os índios. Eles acham que... Por que acontece isso? Porque eles se veem como donos de uma verdade. E atacar os donos da verdade era o princípio básico de todos esses filósofos antigos. Ele tinha uma clara consciência de que a filosofia era um jogo de teorias e que o conhecimento que se produzia era esse diálogo. Era o diálogo. Tanto que quantos escritos foram feitos assim em forma dialógica? Inúmeros, né? Mesmo o Marco Aurélio está dialogando com ele mesmo. Às vezes ele discorda dele mesmo. Eu escrevi um pequeno texto sobre o caráter dialógico do pensamento de Marco Aurélio. Não sei se você percebeu, mas muitas vezes ele coloca tudo na condicional. Se há, ou há átomos, ou há providência. Se há providência é uma coisa, se há átomos é outra. Ele vai refletindo assim. Sabe? Nem no diálogo com ele mesmo, não, nem no diálogo consigo mesmo, ele é dogmático. Nesse sentido, assim, eu comentei no início, né, que às vezes ele tem algumas passagens que ele, poxa, isso aqui é epicurista, isso aqui não se encaixa bem, isso aqui parece meio cínico. Ele não tem. É um caderno de exercício de um estudante que estuda, né? Ele é bem disciplinado, assim, nesse sentido de É, escolar, né? é que os antigos eles não têm essa visão estanque que nós temos da filosofia. Porque hoje na filosofia a gente separa de religião, separa separa de religião e de outras coisas todas, né? Inclusive a forma de expressão da filosofia é um ensaio, meramente hoje em dia. Você não pode escrever um romance e dizer que aquilo é filosofia e por aí vai. Você pode dizer que o romance é filosófico, mas não que seja filosofia, né? Porque se consagrou essa forma do ensaio e esse modo de fazer filosofia bem separado, né? Ou é estoicismo, ou é epicurismo, ou é platonismo, por aí vai.
E dentro desses temas, você vai dividindo, subdividindo, você vai caindo nessa especialização que a gente tem hoje, né? E cada um conhece um tiquinho de nada, assim, não tem nenhuma concepção, nenhuma compreensão da totalidade da coisa, do empreendimento. E só que isso aí nós mesmos sabemos que é uma visão falsa, porque quando você diz isso, você supõe que existe uma essência do estoicismo, ou uma essência do epicurismo, uma essência do platonismo. Mas pega um pensador da filosofia da ciência como Larry Laudan, lá do final do século XX, e ele começa a falar sobre isso, depois isso se torna ponto pacífico. Uma tradição de pesquisa, você não pode, é difícil você identificar o hardcore, a essência, o coração dela. Tem um monte de notas características. Mas a qual dessas notas você vai aderir, a quais dessas notas você vai aderir, a quais você não vai, isso é outra questão. Então, você pode ser estoico de várias maneiras, e você pode ser filosófico de várias maneiras, e você pode ser estoico falando de epicurismo, ou aceitando um monte de lemas, né, de premissas epicuristas, cínicas, platônicas, não importa. Tá? Então, isso tem a ver com a nossa visão muito limitada do que é uma tradição filosófica, do que uma tradição científica em geral, que a gente acha ainda que tem que ter um hardcore, tem que ter uma essência, não um núcleo duro. E se você não segue aquele núcleo duro, você não é aquilo. Tem uma série de notas características. Você pode aceitar algumas e não aceitar outras. Então, o estoicismo, as escolas filosóficas eram assim na antiguidade. Havia aquelas teses principais, né? Você aceitava algumas, aceitava outras, interpretava assim, interpretava assado, havia toda essa maleabilidade. E ninguém se preocupava com isso, afinal, eu sou estoico, eu sou... Isso, mais uma vez, eu acho que é feito do cristianismo, que o cristão ele tem que se afirmar cristão, né? Então, você tem que, a mesma forma, você tem que se afirmar, você tem que se afirmar de direita ou de esquerda, afirmar de identitarismo, tá? Ou neoliberal, você tem que afirmar. E você, quando afirma, você tem que ficar dentro daqueles limites, senão você não pode aceitar nenhuma tese que esteja fora. Já veja que interessante. Aí você diz assim, eu não concordo com nada que ele disse, porém, tem uma coisa que você tem que fazer colocar um monte de aspas, né, para aceitar alguma coisa de fora. Porque você acha que tem, nós, né, esse núcleo duro, né? Inclusive na questão sexual. Ou você é hétero, ou você é homo, ou você é cis, você é trans. Até isso era fluido na antiguidade. Não havia essa necessidade de você se prender dentro de um gênero, era fluido, as coisas iam acontecendo e ninguém se importava com isso. Isso não era um problema para eles, né? Por exemplo, eu me lembrei aqui daquele filme Alexandre, passou, acho que, primeira década do nosso século, e aí aparece o Alexandre, que ele tem ele se casa com uma persa, se não me engano, né? E, ao mesmo tempo, tem um amigo que ele é amante, né? Esqueci o nome do... Efaston? O nome é assim. E eu achei o filme muito bonito, porque mostra essa plasticidade dos gêneros na antiguidade. Essa liquidez, né? Podemos assim. Já os gregos contemporâneos acharam péssimo. Né? O filme foi proibido na Grécia, sabia? Porque a alusão, a sugestão de que Alexandre o Grande fosse de alguma forma homossexual, entre aspas, né? Isso para eles é um insulto. E o filme foi proibido na Grécia. Então, a gente acha que hoje em dia, a gente acha que a gente tem que ser uma coisa e outra e que não há comunicação entre essas coisas, né? Mas esse não era, ainda bem, né? Não era o pensamento antigo. Tanto que, como eu disse, eles nem se preocupam em se definir. Você não vê o Marco Aurélio fala, eu sou um estoico. O Epiteto não diz, eu sou um estoico. Ele nem, como eu disse, ele nem diz que é um filósofo. O Sêneca se coloca lá embaixo, né? E por aí vai. Sócrates mesmo. Então, esse é um problema que eles não tinham. E eles tinham uma compreensão melhor do que nós dessa questão da fluidez dos conceitos, né? Da comunicação que os conceitos mantêm entre si. E talvez isso dificulte até de falar em humanismo, por conta de como o humanismo às vezes vira um conceito, sabe? Exatamente. Eu tenho uma dificuldade com o conceito de ancestralidade, e eu estava sempre discutindo
debatendo isso e eu conversando com o Krenak, e eu comentando com ele que às vezes o pessoal pega esse conceito de ancestralidade e transforma no universal. E aí ele perde a força que ele deveria ter de vincular outras formas de pensar que não fossem as cristãs, né? Aí, Exato, aí a exato. saída do Krenak foi genial. E você vai ver como ela tem o jogo com o estoicismo, porque ele falou: não, mas minha ancestralidade é aquela do abacateiro. Acataremos seu ato, nós também somos do mato. Então, o jogo, a saída dele foi poética, mas foi no de buscar um cosmopolitismo, que é o cosmopolitismo de se dissolver na natureza de uma forma mais ampla, né? Eu acho que essa lição talvez seja a grande dificuldade, né? E essa lição que o tempo todo o Marco Aurélio está tentando fazer, né? Bem, vamos escrever as coisas aqui em seus termos. A palavra natural é sempre complicada, mas é isso, né? De se dissolver na natureza. Tem um jogo aí também para a gente aprender a fazer, né? O humanismo, tal como é criticado hoje, eu reconheço as críticas, né? Eu aceito, porque é um humanismo que ele é dogmático, né? Ele impõe uma ideia eurocêntrica, isso aí é evidente, né? Mas isso, ao mesmo tempo, não era a esse humanismo que os estoicos se referiam de forma nenhuma. Eles se referiam à humanidade como uma irmandade. E o lugar da irmandade é a conversa, o diálogo, né? E o respeito mútuo, não a imposição de nada, né? E não também de uma cristalização de uma essência. Isso é muito platônico também, né? Tem que haver uma essência, né? Tem que haver. Então, se nós concluímos que a melhor forma de ser humano é assim, então temos que impor isso aos demais, né? Porque se nós conhecemos a essência e estamos com a verdade, então os outros não conhecem e estão na falsidade. E daí você vê todos os abusos que são cometidos em relação à religião, o que fizeram no Brasil, né? Nas Américas e por aí vai, né? Na África, um massacre cultural, né? Então, mas isso é algo que causaria verdadeiro horror aos estoicos. Então, nenhum estoico faria nada semelhante. Eles teriam respeito pela. Aliás, a gente vê isso em Posidônio, né? Posidônio ele ia visitar os países, eles tinham um grande interesse pela cultura de outros países, mas jamais esse interesse era intervencionista. Jamais eles diziam assim, eles são os idiotas, eles são malignos. Não havia isso. Havia muita admiração. Né? Quando a gente fala do bárbaro, né? Essa compreensão que a gente tem do bárbaro é muito mais nossa do que deles. Acaba sendo uma complicação. Eu vou te dar uma referência de que quando eu comecei a ler Marco Aurélio, eu li há um tempo atrás, e foi na época que eu estava estudando Legião Urbana, sabe? Estava estudando Renato Russo. E, claro, a referência que vem sempre ali é a música Pais e Filhos, porque lá ele faz um exercício estoico também. Ele começa a falar de suicídio, mas ele joga você para outra dimensão. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, e logo ele, depois de repetir esse refrão, que é algo que ele repete, e tem uma função de se repetir também, porque é algo para a gente repensar também, ele joga um jogo. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Uhum. E você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais, né? Aí eu vi a marca do Marco Aurélio nesse jogo de aproximação e de diferença, e de você se colocar também em dimensões, né? Quando você pega o Marco Aurélio, ele aprendeu esse jogo de outros autores, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco dessa tradição que tem por trás, né? Se você pega Epiteto, você tem um jogo ali, um jogo de uma ontologia, alguns elementos que ele repete, né? Exatamente. Essa questão da gratidão, por exemplo. E qual é a consequência disso, né? Então, assim, a palavra grega é ileos, né? Quando você fala gratidão, né? Porque a gente estava Eu, falando. Eucaristia, né? Eucaristia. É Eucaristia? Ah, tá. É. Tá certo. E quando você reconhece esse absoluto, no sentido cósmico, né? Não é uma pessoa, é o cosmos. É um perigo, né? Que a gente pensa em Deus. Eu falo Deus para criar confusão mesmo, né? Porque Deus, todo mundo pensa em Deus, né? Mas ao mesmo tempo tem que tirar a confusão. Quer dizer, não é esse Deus cristão
que criou o mundo e não é o mundo, é o próprio mundo. Eles veem o mundo como um grande ser vivo, do qual você faz parte. E vê nesse mundo uma razão que o governa, que eu prefiro chamar o logos, né, que eu prefiro chamar de inteligência, né, porque razão é rácio, separação, né? Inteligência é interligação. E o próximo passo é reconhecer que os outros humanos também pensam, porque como o Epiteto diz, cada humano tem em si um fragmento da divindade, é essa a ideia. Então, isso quando a gente fala de dignidade humana, você não pode pensar nada mais elevado que isso, né? Vem cada humano uma verdadeira sede da divindade, né? É o daimon. O Marco Aurélio vai falar que é o daimon, que é o hegemônico, o espírito divino que habita em nós, né? O Sêneca vai dizer a mesma coisa. Então, daí decorre a ideia de irmandade, né? De fraternidade humana. E essa ideia, com certeza, anima o Marco Aurélio, anima o Epiteto. Sêneca, isso é menos evidente. Em Sêneca, isso é menos evidente. E em outros filósofos. Mas em Epiteto, isso é muito forte. E Marco Aurélio, em última análise, é um epitetiano. Porque se você fizer o cômputo das ideias que ele anuncia, boa parte delas são epitetianas. Inclusive, ele menciona os 3 tópicos, a distinção entre as coisas que não estão sob esse encargo estão. Então, se ele pudesse ser chamado de alguma coisa, podemos dizer que ele é um filósofo epitetiano, nesse sentido. E em Epiteto, também essa ideia dessa gratidão a Deus, né? E desse amor a Deus, né? De você desenvolver esse sentimento, essa relação com a divindade, é muito mais forte que em outros filósofos antigos. Talvez a gente vê um sentimento muito forte assim também em Cleantes, mas em Epiteto isso desabrocha de uma forma impressionante, né? Então, com certeza, tanto que o Epiteto tem uma parte que ele fala, não que resta a um velho como eu, senão ele diz que o rouxinol, né, ao cantar, né, ele está comemorando, mostrando sua gratidão pela vida, né? Então, ele diz, o que resta a fazer para um velho como eu, se não cantar como o rouxinol, né? Hinos de louvor a Deus. É assim, bem radical, né? Assim, bem religioso mesmo, né? Que algumas pessoas querem separar o estoicismo da religião, para mim não é possível. E então, esse sentimento religioso perpassa o Epiteto e perpassa também o Marco Aurélio. Mas é bom destacar, não é um sentimento religioso similar ao do cristianismo, não. Porque ele não é baseado em você aceitar o absurdo, né, como queria Tertuliano, nem nada do gênero. Mas é algo que você obtém através de experiências concretas. Então, o Sêneca tem uma carta que ele diz assim, quando ele fala do divino que habita em nós, o daimon, né? Ele fala, você quer conhecer Deus? Eu estou aqui parafraseando, mas é mais ou menos isso que ele diz. Então, vá da floresta com árvores muito antigas, com árvores enormes, né, ancestrais. Entre numa caverna, daquelas, né, paredões enormes. Vá numa cachoeira gigantesca. E aí você vai experienciar a divindade, literalmente. Então, quando estão falando da experienciar a divindade, estão falando dessa experiência. Mais uma vez, a questão do sublime. Você precisa sentir sua pequenez, seu caráter diminuto diante da imensidão do cosmos, e essa imensidão você percebe diante dessas obras da natureza, né? Eu acrescento também quando você vai para lugares elevados, né? Tem uma reserva florestal que aqui por perto, que você sobe a uns 1.000 e poucos metros de altura e você vê o mundo todo de cima, né? A visão do alto, literalmente, literalmente a visão do alto. Então, esse exercício de visão do alto pode ser feito literalmente, né? E ao fazer isso, você pode ter essa experiência. Não que vá ter necessariamente, né? Mas você pode ter essa experiência. E também, isso aí que você falou sobre a questão da universalidade, não de certos conceitos, não de você impor uma agenda, né, moral, cultural sobre os demais,
mas essa universalidade das pequenas coisas do dia a dia. É o que o Ferreira Goulart chamava da estranha vida banal, né? Você ser capaz de perceber o maravilhoso nessas coisas pequenas, entre aspas, do dia a dia. Então, o Marco Aurélio fala do pão que sai do forno e tem uma crosta crocante. Ele fala, poxa, que maravilha isso, né? Essa crosta crocante. Quer dizer, quando o padeiro, quando fez o pão, ele não almejou que a superfície do pão rachasse e criasse esse efeito que é delicioso, né? Que talvez a parte mais gostosa do pão é essa, né? Aliás, quando eu penso nessas coisas maravilhosas do cotidiano, sempre me vem à mente, acho que eu vou até fazer isso aqui depois, né? Porque não tomei café ainda. Você acordar cedo, você ir numa padaria, né? E pedir uma média de um café com leite, né? Café pingado, e um pão, pão fresquinho, né? Com manteiga, na chapa que você come e ele é crocante, né? É uma das coisas, experiências mais deliciosas que eu posso, para mim, né? Que eu tenho na minha vida. Né? Então, esse conjunto de coisas. Amanhã, o café com leite, aquele gosto específico, o pão com manteiga, crocante. E o Marco Aurélio também vai falar da espuma da baba do javali. Veja que coisa impressionante. Ele está vendo uma pintura, alguém foi em algum lugar, alguém pintou um javali. E pintou também a baba. Porque a baba do javali é uma coisa impressionante. Sabe? Então há algo de maravilhoso mesmo na baba do javali. Impressionante. E o Epiteto vai. Ele tem uma diatribe que ele fala o seguinte: poxa, você é muito insensível se você não acredita em Deus. Anastetos. Mas como assim insensível? Aí ele fala o seguinte: pô, você não vê que o leite sai da cabra e vira queijo? Sim, eu vejo. Pô, e você não vê o maravilhoso nisso? Se você não consegue ver o maravilhoso nisso, você... Então, essa experiência da divindade não é uma prova da existência de Deus que você possa fazer como um Tomás de Aquino, racional, né, com argumentos. Não, é uma experiência do divino através dessas coisas do dia a dia, da vida banal, que passam despercebidas, mas que são também, ao mesmo tempo, maravilhosas. Né? Eu tenho uma dificuldade, assim, eu estava lendo, percebendo que eu tinha essa dificuldade em separar. De um lado você tem o ético, né? Mas você tem o físico e o lógico. Eu tenho dificuldade de separar o físico e o lógico nos aforismos. Porque o ético é aquilo que eu estou me relacionando com o outro. Mas o físico e o lógico são sublimes, de certa forma, nesse sentido de relações com a natureza, mas relações consigo mesmo que você encontra. Tem dimensões sublimes, assim, de certa forma, né? Faz sentido isso que eu estou falando? Porque é como se você separasse, de um lado, aquilo que eu devo a mim mesmo, aquilo que eu me relaciono com o outro, então depende do outro, e aquilo que está muito além. Mas esse muito além e esse a mim mesmo, de alguma forma, eles se encontram. Então, isso eu interpretei assim. No estoicismo, nós temos três dimensões fundamentais. Primeiro, temos. Aí eu vou usar termos anacrônicos para tornar mais fácil assim para a audiência. Né? Primeiro, temos a dimensão subjetiva, que é essa aí, interna da nossa própria alma, das nossas operações mentais, aquela que o Epiteto fala do desejo, impulso, sentimento e juízo, da capacidade de escolha, né? Do uso das representações em geral, do uso da fantasia. E aí as coisas estão sob o teu controle e tudo mais. Você pode operar através do pensamento. Se você muda de ideia, você muda de ideia. Você não precisa perguntar a ninguém se eu posso mudar de ideia quanto a isso. Você muda e acabou, né? O outro pode até não gostar, mas você já foi, né? já. O segundo plano é o plano da intersubjetividade. É exatamente esse que se dá no encontro, né? No limiar, para a gente falar lembrar aqui qual é o nome do francês, meu Deus? Do Foucault, não, Foucault não, Adorno, do francês, que escreveu A Lógica do Sentido. O Jasper também sempre fala dessa questão não é bem, ele usa limiar, mas ele usa a questão do englobante daquilo que
Você tem sempre uma situação limite. Isso, é. Mas qual Situação qual o limite. nome do filósofo mesmo que escreveu o Anti-Édipo? Beleza? Deleuze, é. Tá de manhã, então as palavras também faltam. O Deleuze, né? A esfera dos acontecimentos, né? Essa, os acontecimentos que ocorrem, né, no limiar das coisas. Então, o jogo intersubjetivo se dá através de persuasão. Você não pode impor. Você vê como a gente, no estoicismo, você se depara com a mesma ideia por diferentes pontos de vista, epistemológico, lógico e moral. Então, se a minha pro-raio, se a minha capacidade de escolha é desimpedida e a sua também, eu não posso, é impossível impor uma ideia sobre você. Fala, Marcos, agora você vai acreditar que um triângulo tem 4 lados. E você vai acreditar que existe uma raça superior ariana. Eu não vou convencer você. Não vou convencer no sentido de... Não vou impor isso a você, pela força. Mas eu posso te persuadir quanto a isso. Então, o meio de operação entre as subjetividades é a persuasão, certo? E, inclusive, nós vemos isso nas pessoas sendo persuadidas justamente quanto a isso, da questão do nazismo. Cada vez mais a gente vê isso acontecendo. E, finalmente, o plano objetivo. E você interage com as coisas através das leis da física. Então, você mora numa fazenda ou num sítio, aí tem uma queda d'água, se você souber a natureza da queda d'água, você pode construir um pequeno moinho, utilizando aquela força, mas esse moinho vai ter que respeitar as leis da natureza, não vai respeitar as leis do seu pensamento. Você não vai dizer, agora eu quero que o rio corra ao contrário, isso não vai acontecer. Então, você opera nesse nível através das leis da física. Então, temos o controle sobre nossas operações mentais, né? Ou melhor dizendo, podemos ter controle, né? Porque esse controle não é dado, ele é uma possibilidade, com a possibilidade de autoexame, né? Nós não nascemos autoexaminados, então você pode se autoexaminar. Temos a esfera da persuasão, que você dialoga com os demais, e temos a esfera da física, que você interage seguindo essas leis da física. Então, e por esse viés, mais uma vez, a gente vê essa ênfase dos estoicos da impossibilidade de você impor sobre o outro humano, suas crenças, seu ideário, né? E mais ao mesmo tempo a possibilidade de você persuadi-lo quanto a isso. Mas a imposição eles viam como um equívoco, uma ilusão, como a gente vê, né? É uma ilusão que nossos contemporâneos alimentam bastante. Os europeus não tratam com os povos da África, né, por exemplo, do Oriente. Eles têm essa ilusão de que possuem a verdade e que podem impor essa verdade aos demais, né? E os demais mostram a eles o tempo todo que isso não é verdade. Essa relação entre o subjetivo e o objetivo ficou reificada na ideia de que existe essa interiorização da verdade. E não como um jogo que você faz e volta e tem que ser feito o tempo todo, como um cambiar, né? Eu comentei isso porque realmente é essa relação que as pessoas buscam estabelecer, como se houvesse uma coincidência entre o fora e o dentro. E quando há essa coincidência entre o fora e dentro, você encontra dentro de você Deus. E quando você percebe, você acha que você é Deus. Por conta desse platonismo, né? É isso que faz cair no platonismo, né? Você fazer coincidir a esfera mais íntima do interior com a esfera mais exterior, né? É como se fala, existe um núcleo em mim que é o núcleo que está fora. Se eu mergulhar aqui E dentro. a própria afirmação constante da sua ignorância e da sua pequenez, ela te defende quanto a isso, né? Você nunca vai poder se achar o dono da cocada, né? Não tem como, não tem como. Você é pequeno, você é ignorante, você não vai superar isso. E a única forma de você se engrandecer, podemos dizer, é reconhecer isso constantemente, esse fato constantemente, e respeitar os demais. Eu diria que essa é a história da subjetividade moderna, né? Essa que eu estou contando aqui, essa história da busca, você encontra o cógito, você encontra a sinceridade, você encontra
sempre alguma coisa interior que coincide com a ordem, né? E aí você mata esse jogo, porque você já tem essa interiorização, né? Esse ponto é interessante, porque os estoicos, eles não são nem adequacionistas nem coerentistas, mas são algo entre essas duas coisas. Porque a fantasia cataléptica, a representação compreensiva, ela reflete o real, mas, ao mesmo tempo, tem que mostrar coerência com as demais representações. Agora, há inúmeras formas de compreender o real, e todas elas compreensíveis, está entendendo? Não existe uma única forma. Então, você pode ver uma mesma coisa por diversos pontos de vista, e todos podem ser, digamos, verdadeiros, né, entre aspas, simultaneamente, e divergentes. Então, tem essa... Inclusive, é um tema que eu vou começar a lecionar no mestrado aqui do Espírito Santo, sobre essa ligação da lógica estoica com a paraconsistência. Os antigos, os estoicos em particular, e os antigos em geral, eles não têm... o nosso modo de pensar a filosofia hoje é muito influenciado pela lógica do século XIX, né, que a gente chama de lógica clássica, que é uma lógica, ou lógica matemática também, que é uma lógica que seguia pelo princípio de não contradição. É uma lógica que odeia a contradição, podemos chamar assim. Porque quando ocorre a contradição, tudo para de funcionar. Tudo passa a ser verdadeiro ao mesmo tempo e você não distingue mais nada. Agora, não é o caso dos estoicos. A lógica dos estoicos, ela não explode por causa da contradição, não é explosiva, né? E, em termos práticos, isso significa que eles podem pensar a contradição. A contradição não é ofensiva para eles, né? Então, se chegar sei lá, um oriental, né, com trajes diferentes e falando com ideias completamente diversas, esse contraste não vai ser ofensivo, mas vai ser oportunidade de aprendizado, né? Na lógica africana, sistematizada por um autor chamado Jonathan Shimakonan, que é um nigeriano, ele fala da lógica exumeso. Você tem as contradições, você pode tensioná-las e sintetizá-las, mas você pode manter as contradições e conviver com elas. Poxa, depois me manda isso aí, porque é exatamente... Cara, vou usar isso na minha matéria de mestrado. É exatamente essa percepção que eu tenho dos estoicos. Então, eu acho... O Sêneca está dizendo que não sou sábio nem o serei, ele está dizendo, ó, existe essa tensão em mim, ela vai sempre existir. Sim. Eu não vou eliminar esse conflito interno. Aliás, a palavra que eles usam, mais do que contradição, é conflito, é marre. Eu não vou eliminar jamais esse conflito interno. Maconan fala, se você partisse dessa lógica para um diálogo internacional, você ia tentar parar de convencer o outro que você está certo e fechar a coisa, né? E como a gente parte dessa... Então, esse é o ponto ao qual eu cheguei através desses estudos. Você vai parar e você... Não porque você vai perceber que é impossível, mas você parar porque você não quer mais fazer isso. Você quer deixar o outro em paz. Você não vou, deixa o outro lá viver a vida dele, né? Os estoicos são como esses naturalistas que vão ver a natureza. Eles vão lá filmar e verificar, estudar, mas eles não vão se intrometer na vida dos leões, tá entendendo? E das leoas, e dos passarinhos. Não vão dizer, não, passarinho, você está errado, você é muito imoral. Não vão fazer isso, tá entendendo? Então, eles vão deixar as coisas acontecerem e, se puderem, eles intervêm de acordo com o papel deles. Se eles forem políticos, enfim, depende do papel que eles tenham e da conjuntura, certo? Da conjuntura. Bem longe do Marco Aurélio já está. Mas acho que é importante isso, porque são meditações, né? Se a gente faz exercícios, né? Professor, eu queria divulgar novamente. Eu já fiz as 3 perguntas que eu faço para todos os convidados da nossa entrevista anterior, que foi o episódio 192. Então, quem quiser buscar, eu acho, já vou indicar para que busque esse episódio para ver as perguntas que como o professor Aldo falou sobre o que é filosofia, quem mais influenciou ele, eu acho que estão lá nesse episódio, mas eu vou pedir novamente indicações. Mas antes, eu vou já aproveitar para novamente indicar o seu blog, né? aldodinucci.blogspot.com.
Viva Vox Estoicismo, né? Lá tem muita coisa, inclusive um texto sobre o Teorema da Gratidão em Epiteto, né? Que é um texto mais recente, mas promete ser uma investigação mais longa, né? Eu acho que ali você vai ter a possibilidade de acompanhar aquilo que o professor está estudando e desdobrando, né? Porque é muita coisa diferente, né? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que eu precisaria pelo menos mais 400 anos para ter uma ideia, assim, uma boa ideia do que seja, do que foi o estoicismo na antiguidade, né? Eu estou aqui, por exemplo, é um podcast, ninguém vai ver, mas você vai ver agora. Isso aqui é só dos estoicos, é uma edição dos estoicos menores, que chama de estoicos da era imperial, né? Italiana, é bilíngue. Essa edição tem o quê? Quantas 2.500 páginas. E aí, e sobre mais os comentadores todos, enfim, é uma investigação. É por isso que é difícil você achar que você possui alguma verdade, né? Então, diante da enormidade, é o sublime aí de outro ponto de vista, enormidade de quantidade de materiais para serem estudados, né? Então, É terrível isso, entre aspas, com o terrível do sublime, porque eu estou trabalhando com filosofia do direito, né? E fui desafiado por meus colegas africanos a falar um pouquinho sobre filosofia do direito egípcio, ver o que tem lá. E aí eu fui começar a olhar e ter a noção de Mate, que é a deusa que é a harmonia, a justiça, tem vários significados que se desdobram, né? E ela está lá na origem deles, e você pensa a justiça como justiça restaurativa, você restaura a ordem social e a ordem do universo. E quando você nossa, começa a isso aí é muito pensar, legal, cara. Isso é muito então, legal. E isso é outro ponto. Depois você me fala mais sobre isso, cara, porque, então, inclusive, eu estava querendo fazer um curso desse. Tem existe algum curso de você ser uma espécie de juiz da paz, já viu isso? Você ser uma pessoa, você ser instruído para resolver conflitos. Porque, por exemplo, nas universidades federais tem aqueles conflitos eternos antigos entre os colegas, isso acaba resultando não só em violência moral, mas também em doenças graves, em todo tipo de coisa ruim, né? E eu cada vez mais vejo a necessidade de que haja pessoas treinadas, capazes de não solucionar os conflitos, mas pelo menos para estabelecer um diálogo entre as partes, né? E vai por esse viés da restauração, né? E eu acho muito interessante isso aí, é um tema fantástico. Inclusive, era um tópico dos estoicos. O Posidônio de Rhodes, né? Ele tinha ideias assim, né? E ensinou essas ideias para o Pompeu Magno. Aí a gente vê o Pompeu Magno fazendo uma coisa que aparentemente absurda na antiguidade, enquanto o procedimento comum dos romanos era pegar os piratas e simplesmente crucificá-los. O Pompeu, a partir das ideias de Posidônio, resolveu ressocializar os piratas que ele havia capturado. Não sabemos exatamente o que ele fez, mas ele tentou. Veja a coisa fantástica. Veja como é a potência de uma ideia filosófica. o que é muito curioso, assim, o problema é que você vai estudar isso, você vai ver como isso repercute depois. Essa ideia não é isolada, né? E você pega um texto, por exemplo, tem um texto antigo do Império Médio, do começo do Império Médio, que é o camponês eloquente. O pessoal encontra um camponês, o camponês está levando as suas provisões, ele é roubado por um nobre e ele vai protestar ante alguém que representa o faraó. E ele chega nessa pessoa falando de Mate, da restauração de Mate, e o cara percebe que ele fala muito bem. O que ele resolve fazer? Vai ofertar o sustento para a esposa do camponês e vai deixar ele preso ali para que ele faça novos discursos, para ver como ele vai desdobrar esse discurso. E essa transcrição desse discurso foi preservada. E ele vai fazendo 8 discursos. E na medida que ele vai fazendo os discursos, ele vai desprendendo a pessoa que está na frente dele de Mate. Ele fala: olha, você não está representando aquilo. E ele começa a falar da relação de justiça e do Estado, né? E como se desprendendo, ele vai desconectando ali. E é muito interessante como é um diálogo sobre a função da pessoa e a função da divindade, né? E aí, quando você vai olhar o direito, encontraram uns textos no Egito Antigo, né? Uma cidade em que eles têm os processos jurídicos. E havia uma separação entre processos que eram civis,
e processos que eram penais, né? Tinham essa separação lá entre eles, e havia uma distinção também entre alguns julgamentos que eram feitos pelo magistrado e alguns julgamentos que eram feitos pelos deuses. Só que os julgamentos que eram feitos pelos deuses seguia a jurisprudência dos textos, né? Os deuses julgavam, mas é como se eles usassem o nome de Deus para causar, restaurar controvérsias entre pessoas que não tinham, de alguma forma, tinham origens distintas, né? Ou tinham então, eu falo, não, quem julgou isso aqui foi o Deus, não foi uma pessoa. Então, usavam a palavra divina assim para falar que restaurar a comunidade também, né? Mas quando você vê o texto do julgamento, era jurisprudência. Então Deus não falava por línguas abstratas, ele falava sobre as regras que eram comuns. É muito Rapaz, curioso. aliás, né, falando isso aí, eu esbarrei, veja só, que por isso que eu sou epitetiano nesse sentido de me ver sempre como estudante, né, de filosofia, jamais filósofo. O Epiteto falava isso, não somos estudantes, somos estudantes. Aí eu fui lá pesquisando Marco Aurélio, e esbarrei simplesmente num livro que eles acharam em meados do século XX, em inscrições em mármore na Ágora Ateniense, uma série de decisões judiciais feitas por Marco Aurélio. Como que você disse aí, são deliberações jurídicas, né? E essas deliberações jurídicas ficaram lá, deviam ser tão importantes para a época, né, que eles colocaram isso no mármore. Pense. E aí saiu essa edição, lá meados do século XX, 1950, 60. Eu pensei até em comprar um exemplar, mas um exemplar custa 400, 500 reais. São aquelas coisas raríssimas, não, mas eu consegui achar o PDF. E isso fala sobre outro aspecto de Marco Aurélio, que ele foi, além de imperador, juiz, né? Ele passava noites em claro analisando casos, né? E ele era considerado um juiz muito bom, uma espécie de juiz salomônico, né? Como diríamos hoje. Ele era capaz de resolver conflitos e ele tinha essa sensibilidade de atenuar o rigor da lei, não, equilibrar a realidade com a lei, certo? Não aplicar a lei rigorosamente de uma forma muito rigorosa e tudo mais. Mas eu estou falando isso porque você falou sobre isso aí, me lembrei disso aí. E é um texto que eu não li ainda, cara. Poxa, eu falei, poxa, eu vou ter que encontrar um mês, aí, não esse ano, porque esse ano já está fechado, para o ano que vem, para ler esse livro. Vou na universidade de manhã, vou tirar Xerox, porque com a Xerox já é um caminho andado, né? Você já tem um negócio na tua frente ali. Como é esse que a gente vai desdobrando? Aí eu encontrei lá nessa pesquisa um texto de jurisprudência que foi escrito pelos egípcios, que falava da divisão de terras, assim, de disputa entre patrimônios e como definir. Só que o texto parece que era do século V, o século IV, só que o pessoal percebeu que o texto já tinha tradução em grego, mas as estações não correspondiam às estações que o pessoal plantava na época, então devia ser um texto muito mais antigo, era cópia de cópia. Eu falei, não, se a gente trabalha com essas noções dos gregos e já tem séculos e séculos, essa noção de mate, na medida que eles vão desprenderem textos do Egito Antigo, eles têm milênios. Então, é um problemão. É terrível. É E, terrível. aliás, outra coisa que eu preciso estudar em algum momento. Eu comecei a estudar, pelo menos esse ano, não li um livro sobre os fenícios, né? E fiz alguma pesquisa preliminar sobre os fenícios. Eu descobri que os fenícios têm que o Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, é fenício, né? Os fenícios tinham uma ligação muito forte com o Egito. Não sei se você sabia disso. Uma ligação fortíssima. Então, era comum que os faraós pedissem aos reis das cidades ali, Sidon e Bíblos, pedissem a eles carregamentos de madeira para construir seus templos. E em Luxor, inclusive, havia um bairro inteiro fenício, uma conexão muito forte, um intercâmbio cultural muito, muito intenso entre os egípcios e fenícios. Eu não tinha a menor ideia disso. E da antiguidade dos fenícios. Os fenícios são os cananitas, né? Eles chegam em Canaã em 2400 antes de Cristo. Então, os gregos viam esses fenícios como uma cultura ancestral, assim como, mais ou menos, os egípcios percebiam que eram muito mais antigos, né?
Tanto que no George Laércio, no princípio lá da vida dos filósofos ilustres, ele fala que a filosofia teria surgido, em um dos lugares que teria surgido, seria no Egito há 50 mil anos atrás, no tempo do George Laércio. E eu acho que o fato de a gente não ter acesso aos textos dos hieróglifos até o século XIX mostra que a gente tem muita coisa para estudar lá atrás. Mas isso quando eu falo que é terrível, é porque a gente está falando daquilo que a gente não vai conseguir fazer. Mas, professor, muito obrigado. Desculpa por essa digressão, mas faz parte.